Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, professora da disciplina de Direito de Família e Sucessão. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre sucessão, inventário e partilha. A princípio, nós precisamos abordar alguns pontos que são indispensáveis para que possamos compreender alguns tópicos da nossa aula de hoje. E em relação a esses pontos basilares, nós precisamos partir da ideia de personalidade jurídica. Assim, lá na parte geral de direito civil, nós aprendemos que todo cidadão, toda pessoa humana, toda pessoa natural adquire personalidade jurídica a partir do momento que nasce com vida. Consequentemente, essa personalidade jurídica, ela se encerra, se extingue com o quê, professora? Com a morte. Então, na nossa aula de hoje, que é sobre sucessão, a morte ela é extremamente importante, porque é a partir deste momento que nós falaremos da abertura do procedimento sucessório. Para o direito, quando que se dá a morte? A morte ocorre quando? Quando ocorrer a morte encefálica, que é a morte cerebral. Então, a partir deste momento, nós teremos o fim da personalidade jurídica. E com esse fim da personalidade jurídica, ou seja, a partir do evento morte, nós temos a abertura da sucessão hereditária. Essa abertura da sucessão hereditária, ela é automática. Então, muito cuidado. Várias pessoas acham que uma sucessão hereditária ela é aberta a partir do momento em que se tem um ajuizamento de ação de inventário partilha ou quando se aciona um cartório extrajudicial para promover esse inventário. E essas ideias, elas estão todas erradas. Por quê? Porque em razão do princípio da Saizine, né, da forma como se escreve, nós temos que a sucessão hereditária ela é aberta automaticamente. Automaticamente significa que não se necessita de nenhum ato, nenhum procedimento, nenhum documento. Simplesmente, por exemplo, a morte ocorreu hoje às 14 horas. Então, hoje, às 14 horas, foi aberta a sucessão hereditária. Cuidado também para não confundirem abertura de sucessão hereditária com procedimento de inventário. A abertura da sucessão hereditária, ela é uma construção, ela é algo hipotético, imaginário, no sentido de que, com a morte, coloca-se fim à personalidade jurídica e, neste mesmo momento, abre-se a sucessão hereditária. Então, dado muito importante, qual é o momento exato em que se abre a sucessão hereditária, em que se considera aberta a sucessão hereditária, concomitantemente ao evento morte. Então, ocorrendo a morte, já de plano nós temos a abertura da sucessão hereditária. Professora, mas com base em quê? Com base no princípio da Saizine. Bom, ocorreu o evento morte, colocou-se fim à personalidade jurídica, abriu-se a sucessão hereditária. Então, qual é o efeito que nós temos destes eventos jurídicos? Nós precisamos pensar em herança. Isso mesmo. A herança nada mais é do que um conjunto, ou seja, a totalidade de patrimônio deixado pelo autor da herança. E aí eu peço para você tomar um pouquinho de cuidado e atenção em alguns pontos e termos utilizados nessa frase minha. Primeiro deles, quem é autor da herança? Autor da herança, galera, não é aquele quem vai conduzir o procedimento de inventário. Não. Autor da herança é aquele que faleceu. E juridicamente, esse sujeito que faleceu é chamado de cujus. Então, quando nós nos referirmos ao de cujus, nós estamos falando da pessoa que morreu, da pessoa que teve a sua personalidade jurídica colocada a fim. Esse é o autor da herança. Então, quando o autor da herança, também chamado de cujus, falece, ele deixa uma herança. O que é essa herança? Essa herança é o conjunto de tudo que o de cujus deixou. Por exemplo, patrimônio. Então, se ele deixou bens, esses bens compõem
a herança. Os direitos deixados pelo decujus também fazem parte da herança. E mais que isso, as dívidas deixadas pelo decúgio. Então, todos esses conjuntos, nós falamos que nós temos um patrimônio. E esse patrimônio é chamado de herança. Mais um detalhe que é muito importante. Não confundam herança com espólio. Por quê? Existe diferença total. A herança é esse conjunto mais amplo que tem bens, dívidas, direitos. Já o espólio é só o conjunto de bens. Então veja só, a herança ela é mais ampla porque ela tem bens, dívidas e direitos. Já o espólio são só os bens, aqueles que serão divididos entre os herdeiros. Um ponto que eu chamo a atenção de vocês é sobre as dívidas. Você poderia me perguntar assim, professora, hipoteticamente, a minha mãe faleceu e ela não deixou nenhum bem. A herança dela foi só dívida. Eu sou obrigada a pagar as dívidas deixadas pela minha mãe? De acordo com o Código Civil, essa herança, lembra que herança são dívidas, bens e direitos? Então, essa herança de dívidas somente obriga os herdeiros no limite dos bens deixados por aquele que faleceu. Então, no nosso exemplo, se a sua mãezinha não deixou bem algum, você não teria obrigação jurídica de pagar as dívidas. Ela deixou uma herança só de dívidas. Então, juridicamente falando, como não houve bem deixado, você não tem obrigação. Mais um exemplo, ela deixou 100 mil reais de dívidas. Só que o patrimônio, os bens deixados, equivalem a 50 mil reais. Você, herdeiro, tem a obrigação de pagar somente 50 mil reais em dívidas, porque foi o valor deixado em bens. O que exceder ao valor de bens deixados, os herdeiros não se comprometem. Isso é jurídico. Só que existem algumas pessoas que incorporam o dever moral, porque os credores, eles na verdade, eles não vão ter culpa do seu antecessor ter deixado somente dívidas. Então, moralmente, pode ser que subsista esse caráter da obrigação de pagar as dívidas deixadas, mesmo que não se tenha saldo suficiente de bens. Porém, juridicamente, esses credores não podem exigir de você ou dos demais herdeiros o pagamento dessas dívidas, se não houverem bens deixados que sejam suficientes para saldá-la, ok? Então, juridicamente, é essa a orientação que nós temos a passar para você que está aí assistindo a nossa aula. Então, recapitulando o nosso desenvolvimento de raciocínio, a pessoa falece, ocorre então o fim da personalidade jurídica. Com este falecimento, nós temos a abertura da sucessão hereditária de forma automática. Com essa abertura da sucessão hereditária, surge então a figura da herança, que é todo esse conjunto de bens, direitos e dívidas deixados pelo decujus, que é o termo jurídico para aquele que é chamado de autor da herança, bem como aquele que faleceu. Com essa sucessão hereditária, ou seja, transmissão desse patrimônio aos herdeiros, nós temos de analisar o seguinte: essa sucessão que abre-se com o evento morte, ela ocorre de duas formas. O direito brasileiro traz para a gente que a sucessão, que é essa transmissão do patrimônio aos herdeiros, pode se dar por lei ou por disposição de última vontade. Professora, onde que está isso? Está no artigo 1786 do Código Civil, o qual eu convido você a fazer a leitura posteriormente. Então, com o evento morte, transmite-se automaticamente a herança, abre-se, na verdade, a sucessão hereditária para que se transmita a herança aos herdeiros.
Como então que se dá essa sucessão hereditária? Por força da lei ou por disposição de última vontade. E essa disposição de última vontade tem um nome muito familiar para todos nós, que é por testamento. Então, a transmissão dessa herança dar-se-á pela lei ou por testamento. Perfeito, Marília. E agora, quando a gente fala dessa sucessão, que é essa transmissão de bens aos herdeiros, nós temos que considerar a sucessão legítima. Cuidado para não incorrer em pensamentos preconceituosos ou algo do tipo. Porque sucessão legítima, o que é esse instituto? Significa que com a morte transmite-se aos herdeiros o conjunto de bens deixados pelo decúdio. Perfeito. Quais herdeiros? E aí nós temos o que se chama de herdeiros necessários, ou também chamado de herdeiros legítimos, que são aqueles em que a lei, no nosso caso, o Código Civil, estabelece que, com o falecimento de alguém, a herança deixada por este alguém será transmitida aos seus herdeiros legítimos. Legítimo significa herdeiros estabelecidos pela lei, que não podem, em regra, ser excluídos da sucessão hereditária. Quem são, então, esses herdeiros legítimos? São aqueles que a lei descreve como herdeiros. Por exemplo, aqueles que estão no artigo 1829 do Código Civil. Também lhe convido para fazer a leitura posteriormente. Lá neste artigo, qual seja 1829, nós temos a descrição, os nomezinhos de quem são os herdeiros legítimos, sendo eles descendentes, ou seja, para baixo do decujus, filhos, netos, bisnetos, trinetos, ascendentes para cima do decujus, pais, avós, bisavós. Como a gente já viu nessa linha reta entre descendentes e ascendentes, não há limite de grau. Então, enquanto tiver descendentes, eles são seus herdeiros legítimos. Quando ou enquanto tiver ascendentes, eles são seus herdeiros legítimos. E também são considerados herdeiros legítimos o cônjuge e o companheiro. Nós também já vimos que cônjuge e companheiro não são parentes, mas são herdeiros. Professora, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Sempre, em todos os casos, o cônjuge ou o companheiro serão, né, a depender se for cônjuge ou companheiro, será herdeiro. E aí eu vou fazer uma ressalva e vou dizer para você que não, nem sempre. Isso vai depender do regime de bens. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Se você tiver com um caderninho aí assistindo a essa aula, tome nota no teu caderno, coloque um asterisco e descreva que sucessão é diferente de meação. Isso mesmo, meação. O que é a meação? Hipoteticamente, eu me caso com alguém com o regime de comunhão parcial de bens. Perfeito. De acordo com o regime de comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido onerosamente após o casamento, 50% meu, 50% do meu marido. Se nós viermos a divorciar, se eu vir a falecer, vai ocorrer a meação, que é essa divisão, 50% de um, 50% do outro. Lembrando que 50% aqui é porque nós estamos falando do regime de comunhão parcial, tá? Isso vai depender do tipo de regime. Porém, imaginemos, então, que o meu cônjuge tenha falecido. Primeiro, a gente faz a meação, que é a divisão. Depois, a gente analisa se eu, cônjuge sobrevivente, vou ter direito à herança, que aí é a sucessão. Então, não confundam sucessão de cônjuge com meação. Meação é a divisão dos bens em razão do casamento ou união estável.
Sucessão significa que o cônjuge ou companheiro herdará bens em relação ao casamento ou união estável que teve com decujos. Tudo vai depender do regime de bens. Então, aqui, nem sempre o cônjuge ou companheiro será herdeiro. Ele será herdeiro somente em relação aos bens que não partilhou. Lembra do nosso exemplo? Que eu fui casada em regime de comunhão parcial de bens? Eu vou ter meação sobre o quê? Eu acabei de dizer. Você sabe. Ah, isso mesmo. Sobre o que foi adquirido onerosamente na constância do casamento. Então, imaginemos que depois de nós nos casarmos, nós adquirimos um patrimônio de 100 mil reais. O meu cônjuge faleceu. Desses 100 mil reais, 50 mil são meus, 50 mil dele. Isso se chama meação. Só que o meu cônjuge, antes do casamento, ele tinha um patrimônio de 200 mil reais, que não entrou na meação, esses 200 mil. Daí, com o falecimento dele, eu posso ser herdeira não dos 50 mil. Por que não? Porque dos 50 mil, lembra que foi a meação? 50 mil para mim, 50 mil para ele? Eu já tive a divisão. Eu posso ser herdeira dos 200 mil e não dos 100. Então, dos 50 que ficou para ele, que era o 100, eu não vou ter direito a herança nenhuma. Esse 50 que ficou para ele vai para os filhos, no caso do falecimento dele. Se não tiver filho, para os pais dele, para os avós dele. Eu, enquanto companheira, não tenho direito a herdar nada. Eu, enquanto, no caso, se eu era casada, né, cônjuge, eu só vou ter direito a participar da herança dos outros bens que não foram alvo da meação. Isso serve para todos os regimes de bem. Então, muito cuidado para não confundirem. Eu volto a dizer, meação com sucessão, e saibam que o cônjuge ou companheiro, ele está na lista dos herdeiros legítimos. Só que nem sempre ele será herdeiro legítimo. Ele somente será herdeiro legítimo em relação aos bens que ele não teve meação. Então, recapitulando a listinha do artigo 1829 sobre herdeiros legítimos. Descendentes. Então, se tiver descendente, por exemplo, filhos, os filhos herdam e o cônjuge ou companheiro, a depender do regime de bens. Professora, não tem descendente. Aí eu vou para os ascendentes, por exemplo, para os pais. Meu marido faleceu, mas nós não tivemos filhos e nem ele teve filhos com mais ninguém. Então eu, cônjuge, posso ser herdeira, mas eu vou dividir a herança com os pais, os avós, se tiverem vivos. Professora, o meu marido faleceu, mas não deixou filhos, descendentes. Não tem descendente? Sobe para quem? Para os pais. Então, veja bem, tem uma ordem. Primeiro para os descendentes. Os ascendentes só recebem se não tiver descendente, ok? Então, descendente, não tem ninguém. Ascendente, não tem ninguém. Eu sou cônjuge, eu herdo tudo o que não teve meação. Então, se tiver descendente, os bens vão ser divididos entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro. Não tem descendente, mas tem ascendente. Ascendente dividido com cônjuge ou companheiro. Não tem descendente, não tem ascendente, mas tem cônjuge ou companheiro. O cônjuge ou companheiro recebe 100% da herança. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge e companheiro, a gente vai para os parentes colaterais em até quarto grau, que nós já fizemos a contagem de graus, ou seja, irmãos, sobrinhos, tios, primos, todos esses são os parentes em quarto grau que têm direito a receber herança. Lembrando que só chega nesse pessoal de acordo com a nossa regrinha. Primeiro, quem recebe? Cônjuge ou companheiro em concorrência com os descendentes. Não tem descendente. Cônjuge ou companheiro em concorrência com os ascendentes. Não tem ascendente. Quem herda? Cônjuge ou companheiro sozinho. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge e companheiro. Quem herda?
os parentes colaterais, em até quarto grau. Então, a gente vai primeiro assim: tem irmãos? Tem. Irmão herda tudo. Não tem irmão? Sobrinhos e tios, que são os parentes em terceiro grau, herdam tudo. Não tem sobrinho e tio, aí vai para o primo, que é o parente em quarto grau, herda tudo. Então, só passa para a análise do próximo grau se o grau anterior for inexistente. Então, essa regrinha é muito importante quando a gente fala de sucessão. Prof, o Decúgios faleceu, porque agora a gente já sabe quem é o Decúgios. O Decúgios faleceu, não fez nenhum testamento. Ele não deixou o testamento. Quem recebe a herança desse decúgio? Os seus herdeiros legítimos. Nessa ordem que a gente acabou de falar, na ordem do artigo 1829. Professora, esses herdeiros, então, eles são chamados herdeiros legítimos. Dentro desse grupo, nós temos o que se chama de herdeiro necessário. O que é necessário? Quando alguém falece, deixando herança, esse grupo, chamado de herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, só esses, eles obrigatoriamente vão ter direito a receber herança. Em regra, né? Porque a gente vai ver depois que existem os casos de exclusão da herança, de se considerar um herdeiro indigno, mas em regra, em existindo herança, bem como tendo o decúgios deixado herdeiros necessários, volto a dizer, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, esse grupo, ele obrigatoriamente tem direito à herança. Então, mesmo que eu possa fazer um testamento, eu não posso fazer um testamento de 100% dos meus bens. Porque se eu deixar descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, uma parte dos meus bens é reservada necessariamente a eles. Por isso que eles são chamados de herdeiros necessários. Porque em existindo herança, necessariamente, uma parte dessa herança tem que ser garantida a esses herdeiros. Mas, mesmo que eu tenha herdeiros necessários, por exemplo, eu, Marília, não tenho filhos, mas eu tenho mamãe e papai vivos. Eu tenho herdeiros necessários, os meus ascendentes. Eu posso fazer um testamento? Perfeito, posso. A Marília pode fazer um testamento de todos os bens que ela tem. Fofoca, gente, Marília não tem nada, mas hipoteticamente a Marília é muito rica e ela tem vários bens. Mas ela não precisa ser muito rica, ela pode ter um carro, uma casa, qualquer bem que seja um dinheiro aplicado. Marília pode fazer um testamento desses bens que ela tem? Pode. Então, a Marília, em vida, faz um documento junto ao cartório chamado de testamento, em que ela não quer deixar 100% dos seus bens aos seus herdeiros necessários. Porque se a Marília não fizer um testamento, 100% dos seus bens será partilhado entre os herdeiros necessários. No caso de Marília, Marília não é casada, não tem companheiro, não vive em união estável. Marília só tem de herdeiro necessário mamãe e papai. Mas a Marília não quer deixar 100% dos bens dela a mamãe e papai. Então, ela quer fazer um testamento. Então, Marília dirige-se ao cartório para elaborar esse testamento. Marília pode fazer um testamento sobre 100% dos seus bens? Não. Então, Marília tem R$ 1.000.000, é a avaliação dos bens dela. Ela pode fazer um testamento de quanto, então? De R$ 500.000. Testamento só pode ser feito na proporção de 50% dos bens que a pessoa possui. Então, se Marília tem uma quantidade de 1 milhão, ela não pode fazer um testamento de 700.000, 800.000, ela só pode fazer um testamento de 50% dos seus bens, que equivale, no nosso exemplo, a R$ 500.000. Marília pode destinar a quem esses 50% dos seus bens? A qualquer pessoa. Inclusive, Marília pode destinar esses 500.000 à mamãe dela? Pode. Sério, prof? Sério? Juro para você. Pode. Marília pode destinar a quem ela quiser. Ela pode colocar para uma instituição de caridade.
ela pode colocar para uma amiga dela, ela pode colocar para qualquer pessoa. Os outros 50% necessariamente serão conservados em nome dos herdeiros necessários. No caso de Marília, mamãe e papai. Os outros 50%, a Marília pode fazer um testamento beneficiando qualquer pessoa, inclusive um dos herdeiros necessários. Não tem problema nenhum. Então, o pai que tenha 3 filhos, os 3 filhos são herdeiros necessários. 50% do seu patrimônio fica garantido para esses filhos, que são herdeiros necessários, partilhado com o cônjuge ou companheiro. Lembrando que primeiro a gente faz a meação para depois analisar a questão da sucessão. Então, o que sobrou da meação, 50% a depender do regime de bens, vai ficar para o cônjuge, companheiro em divisão com os 3 filhos, então vai dividir em partes iguais. E os outros 50%? Esse papai pode deixar para um dos filhos. Não tem problema nenhum, não tem impedimento. Ah, prof, mas aí um dos filhos vai receber mais herança que o outro. Vai. Assim como ele poderia deixar para uma outra pessoa, ele pode deixar para um dos herdeiros necessários. Não há nada que impeça isso no direito. O que não pode é ter uma divisão desproporcional do quinhão que diz respeito aos herdeiros necessários. Sobre testamento, os 50% que ele tem disponível, 50% fica para os necessários, os outros 50% ele pode colocar a favor de qualquer pessoa, inclusive de um herdeiro necessário. Então, essa sucessão testamentária, ela pode ocorrer por meio de testamento, legado ou codicilo. Aqui nós estamos falando do testamento, em razão do nosso tempo de aula não ser suficiente para abordar todos os institutos, então nós falamos especificamente sobre o testamento. Outro ponto que é muito importante, seja para a sucessão legal, que é essa estabelecida na lei, que a gente já comentou, ou sucessão testamentária, é qual lei eu vou aplicar ao caso. Porque imaginemos que não vai acontecer, tá? Mas Marília venha a falecer hoje. Quando que ocorre a abertura da sucessão hereditária? Hoje. Se Marília falecer hoje, às 16 horas e 53 minutos, quando que é aberta a sucessão hereditária? Hoje, às 16 horas e 53 minutos. Qual lei aplicar-se-á ao procedimento de sucessão? Seja uma sucessão legal ou sucessão testamentária. Porque imaginemos o seguinte, Marília faleceu hoje, mas quando procurou-se o cartório para fazer o inventário da Marília, já era outra lei. Qual lei que vai se aplicar ao procedimento de inventário e partilha dos bens da Marília? A lei que estava em vigor no momento da morte. Então, se a Marília falecer, falecer não, porque não ocorrerá. Se hipoteticamente, num plano surreal, a Marília viesse a falecer hoje, qual lei se aplicaria à sucessão hereditária de Marília? A lei que estava em vigor hoje. Professora, mas entrou em vigor uma outra lei amanhã. Não importa. A lei que se aplica à sucessão da Marília, sucessão hereditária decorrente do evento morte de Marília, será a lei que estava em vigor no momento da morte, não importando a lei que esteja em vigor no momento do procedimento de inventário ou partilha, tá? Então, muito cuidado com isso é muito importante para nós, na nossa vida prática, para a nossa vida processual, todos os dias. Já que o nosso curso ele é voltado para uma área prática, embora nós tenhamos vários outros assuntos para falarmos sobre sucessão, nós selecionamos o inventário extrajudicial, que é muito importante no nosso dia a dia, muito usual para todos nós. E de acordo com as regras aplicáveis ao inventário extrajudicial, é muito importante que nós observemos a resolução número 35 de 2007 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, ela traz para a gente regras, que são regras gerais aplicáveis ao procedimento de inventário extrajudicial, ou seja, aquele que ocorre diretamente no cartório, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação. E selecionando as regras trazidas pela Resolução 35, nós temos alguns pontos que chamam a nossa atenção. O primeiro deles é que os herdeiros, que são aqueles que receberão a herança, eles podem escolher livremente em qual cartório
realizarão o procedimento do inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial nada mais é do que um procedimento que ocorre após a morte. Então, durante todo esse momento de realização do inventário, nós temos a ocorrência, digamos assim, do levantamento de todos os bens deixados pelo decújo que serão transmitidos aos seus herdeiros. Então, como que se faz todo esse levantamento? Por meio do procedimento de inventário. Por meio do procedimento de inventário é que se busca regularizar essa situação de bens. Quais foram os bens deixados, quais são os bens a serem partilhados, quais são as dívidas, quais são os direitos. Então, é um procedimento, o inventário, que pode ocorrer por via judicial ou extrajudicial. Aqui nós estamos enfocando na via extrajudicial, que é aquela que ocorre perante o cartório de notas. Então, você herdeiro, vocês herdeiros do decújo, escolherão livremente qual será o cartório de notas em que se irá processar esse inventário extrajudicial. Essa é a primeira regra trazida pela Resolução 35. A segunda regra é que, se existir um processo judicial de inventário, ou seja, levantamento desses bens, para ao final ocorrer a partilha, que é a divisão entre os herdeiros, a partir do momento que você inicia um procedimento extrajudicial junto ao cartório, se houver ao mesmo tempo um processo judicial, esse processo judicial será suspenso ou vocês vão desistir, será extinto. Por quê? Porque não há o que se falar em possibilidade de os dois ocorrerem ao mesmo tempo, porque isso é conflitante. Então, se houver um processo judicial, se houver, nem sempre haverá, mas se houver, com a abertura do inventário junto ao cartório de notas, esse processo judicial será suspenso ou haverá a desistência. Para quê? Para que se resolva o inventário e, ao final, tenha-se a partilha dos bens junto aos herdeiros de forma extrajudicial, mais rápido, menos burocrática, mais célere em relação às divisões, aos levantamentos desses bens e a consequente partilha entre os herdeiros. Esse inventário extrajudicial, então, quando finalizado junto ao cartório, não precisa ser homologado. O que isso quer dizer? Eu, herdeira, ou nós, herdeiros, não precisamos pegar toda a documentação feita pelo cartório e encaminhar ao judiciário para que o judiciário valide, homologue esse inventário e essa partilha. O que é feito perante o cartório de notas é suficiente para se considerar realizado o inventário e a consequente partilha. Então, não há obrigatoriedade de homologação judicial do inventário extrajudicial. O quarto ponto, que é extremamente importante, é que todo o inventário extrajudicial, o judicial também, mas aqui a gente está falando do extra, tem que ter a presença de advogado. Então, todos os herdeiros, em conjunto, em consenso, podem constituir um único advogado, assinar procuração a um advogado, ou acontece também, os herdeiros não estão de acordo com a nomeação de um único advogado, e aí cada um tem um advogado nomeado? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Mas a obrigatoriedade é que todo o procedimento de inventário extrajudicial seja acompanhado por advogado ou advogada, podendo esse advogado ou advogada ser um para todos os herdeiros ou cada um o seu, não há problema nenhum. O que há é a obrigatoriedade da assistência de advogado. O quinto ponto sobre esse inventário extrajudicial é a publicidade dos atos. Por que que os atos cartorários são públicos? Para que todas as pessoas, para que toda a sociedade tenha ciência de que fulano faleceu e os bens do fulano estão em processo de inventário e partilha. Quer dizer que ninguém pode vender esses bens. Esses bens estão em discussão. Não é uma discussão judicial, mas em uma discussão perante o cartório. É como se, entre aspas, esses bens ficassem suspensos até que se realize a efetiva partilha entre os herdeiros. Então, por isso é muito importante
que o procedimento de inventário extrajudicial seja público, para que não ocorra nenhuma venda ilegal de bens antes que ocorra a partilha entre os seus herdeiros. O sexto ponto importante é que, antes da escritura, nós herdeiros, temos que recolher, ou seja, pagar o ITCMD, que é um imposto de transmissão sobre causa, mortes e doação. Então, todas as vezes que nós fizermos uma doação ou houver uma morte, no caso do inventário e a consequência a partilha, aqui nós estamos falando do inventário, né? Nós temos que recolher, nós herdeiros, temos que recolher o ITCMD, que é um imposto que incide sobre os bens, sobre a herança deixada pelo decujus. Então, é muito importante que esse recolhimento seja feito antes da emissão da escritura pública. O sétimo ponto importante é que, assim como no inventário judicial, no extrajudicial, também é preciso nomear o inventariante. Quem que é o inventariante? É aquele que vai ficar responsável pelo inventário. Então, por isso que eu falei que tome muito cuidado com o autor da herança e inventariante. Autor da herança é o decujus, é o que faleceu. Inventariante é o responsável pelo procedimento. Então, o cartório vai ter que ligar para alguém, pedir um documento, ele não vai ligar para todo mundo. Ele entra em contato com quem? Com o inventariante. Então, esse sujeito será o responsável, geralmente é o cônjuge, o companheiro ou um dos filhos, né, que se habilita como inventariante no início do procedimento. Então, se você trabalha no cartório, você vai solicitar a indicação do nome do inventariante lá no início do procedimento. Só pode ter o inventário extrajudicial se for acordado entre os herdeiros. O que isso quer dizer? Não houver briga sobre a divisão dos bens, eles estiverem de acordo. Se tiver dissenso, conflito, aí obrigatoriamente esse inventário tem que ser perante o Poder Judiciário. Não pode ser feito no cartório. Mais um obstáculo para o inventário extrajudicial: não pode haver herdeiros incapazes. Então, as incapacidades, lá do artigo 3º e 4º do Código Civil, dá uma lidinha depois, elas obstam, elas impedem que seja realizado um inventário extrajudicial. Então, em havendo herdeiros incapazes, o inventário tem que ser feito judicialmente. Mais um ponto que impede o inventário extrajudicial: bens no exterior. Então, decujus faleceu e deixou bens no exterior. Pode ser que ele tenha no Brasil, mas ele deixou uma casa no exterior. Esse inventário tem que ser judicial, não pode ser extrajudicial. Muitos de vocês devem ter ouvido falar também sobre o inventário negativo. Eu vou fazer um inventário negativo. Quando que ocorre o inventário negativo? Quando a pessoa que faleceu, ou seja, o decujus, ele deixou só dívida. Ou ele deixou dívidas, deixou bens, só que esses bens deixados não são suficientes para pagar a dívida. Então, nesse caso, se o seu antecessor deixou dívida, sugiro que você faça um inventário negativo. Para quê? Para provar que os bens deixados ou não deixou bem nenhum. O que isso quer dizer, prof? Lembra no comecinho da aula que a gente falou que nós só nos tornamos responsáveis por pagar as dívidas até o limite da herança? Então, por isso a importância do inventário negativo, para que nós, herdeiros, não sejamos obrigados a pagarmos dívidas além do limite da herança. Então, é muito importante fazer um inventário negativo nesses casos, tá bom? Quais são os documentos necessários para a realização do inventário extrajudicial? Então, eu convido vocês para fazerem a leitura do artigo 22 da resolução número 35 de 2007 do CNJ, e lá a gente tem uma lista desses documentos. Por exemplo, só vou citar alguns: certidão de óbito do autor da herança, documento de identidade CPF das partes, ou seja, dos herdeiros, certidão negativa de tributos. A gente tem uma lista de documentos. Então, deem uma lidinha nesse artigo 22 da resolução número 35 do CNJ. Lembrando que todos esses documentos que estão no artigo 22, eles devem ser apresentados junto ao cartório no momento da lavratura da escritura, e eles devem ser documentos originais e cópias autenticadas. Tá? Então, muito cuidado com isso, salvo os documentos de identidade de todos os herdeiros, que sempre tem que ser originais. Então, documentos originais ou cópias autenticadas,
Lembrando que os documentos de identidade devem ser sempre os originais, não pode cópia autenticada. E a escritura pública, que é a escritura do inventário, ela vai descrever quais foram os documentos apresentados pelas partes. Então, se você trabalha no cartório, você vai ter que descrever na escritura pública quais foram os documentos que foram apresentados a você. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós precisamos falar sobre o passo a passo do inventário. Então, o que as partes têm que fazer? Primeiro, contratar um advogado. Segundo, reunir os documentos. Terceiro, fazer uma lista de todos os bens e dívidas deixados pelo decújo. Quarto, escolher um cartório de notas. Quinto, pagar o imposto, o ITCMD. Sexto, elaborar uma minuta de partilha. O que é isso? O que vai ficar para cada um. Quem que faz isso, prof? As partes? Não, é o advogado. Obrigatoriamente é o advogado quem vai fazer essa minuta. Sétimo, o cartório vai lavrar a escritura pública de inventário e coletar a assinatura dos herdeiros. E oitavo, o cartório vai fazer o quê? Vai transferir os bens que foram partilhados entre os herdeiros. Qual é o prazo para fazer esse inventário? Muito se fala sobre isso. Não tem um prazo. Só entendam que, com a morte, os herdeiros, em até 2 meses do falecimento, eles não vão pagar multa. Passados 2 meses do falecimento, lembra que vai ter que recolher o ITCMD? Então, aí ele vai ter que pagar uma multa porque extrapolou os 2 meses do falecimento. Essa multa vai variar de estado para estado, pode ser de 10% a 20%, e é uma multa sobre o ITCMD devido, não é sobre os bens. E para a gente encerrar, nós precisamos falar sobre a renúncia. O que é a renúncia? É quando um dos herdeiros não quer receber a herança. Então, ele renuncia à sua parte a favor dos outros herdeiros. Não vai ter imposto, tem que ter uma escritura e ele não pode voltar atrás. Então, ele renuncia, ele se retira da sucessão e o que era dele é partilhado entre todos os herdeiros. Nesse caso também, nós precisamos compreender que, como nós já falamos, a sociedade socioafetividade. Eu tenho meu parente biológico, eu tenho o meu filho socioafetivo. Então, nesse caso, uma criança, uma adolescente, uma pessoa que tenha pais biológicos e pais socioafetivos, falecendo pais biológicos, recebe a herança? Recebe. Falecendo os pais socioafetivos, recebe a herança? Recebe. Então, o reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva não exclui o direito à sucessão, tanto da biológica quanto da socioafetiva. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Desejo sucesso para cada um de vocês. Um abraço e até mais.